O presidente da primeira turma do STF, ministro Cristiano Zanin, agendou para 25 de março a sessão de julgamento da admissibilidade da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, contra Jair Bolsonaro por participar de um plano para se instaurar um golpe de Estado no país. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator da denúncia, pediu nesta quinta-feira lugar na pauta da primeira turma para julgar a admissibilidade do parecer de Paulo Gonet. A resposta veio menos de 4 horas após o pedido do magistrado. Em manifestação encaminhada na quarta-feira, dia 12, ao STF, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, reafirmou o teor da denúncia apresentada contra o primeiro núcleo por participação no plano para se dar um golpe de Estado no país. E aí eu pergunto para o Wilson Lima, que está lá em Brasília, parece que as coisas estão caminhando em velocidade de bala nesse processo. Isso é normal? Isso não é muito normal não, tá, Inácio? Eu estou preparando, vou dar uma de Rodolfo agora, né? Rodolfo Borges, que é o nosso grande marqueteiro do meio-dia. Seguinte, não é muito normal não, tá? Eu fiz questão de fazer um levantamento, né, utilizando... Tinha até uma brincadeira aqui, né? Quando o repórter sai, vou fazer um levantamento, aí o camarada faz aquele movimento do vôlei. De outras ações penais que tramitaram no Supremo, e de fato, essa relacionada a Jair Bolsonaro, ela tem tramitado com muita celeridade. Só pra gente ter uma ideia, ela foi apresentada em 18 de fevereiro deste ano, ela foi oferecida em 18 de fevereiro e deve ser julgada agora 25 de março, quer dizer, um período de um mês, um pouco mais de um mês e meio. Só pra gente ter uma ideia, olha só. A denúncia, pode colocar na tela o Rodolfo, que acho que ele me ajudar nisso. A primeira leva de 100 denunciados dos atos de 8 de janeiro, a PGR apresentou a denúncia no dia 16 de março de 2023. E o julgamento delas ocorreu no dia 25 de abril de 2023, quer dizer, um gap de um mês e meio. Mais ou menos nessa linha também do caso do Jair Bolsonaro. Só que é o seguinte... Julgamento mensalão. A denúncia foi apresentada em 11 de abril de 2006. O julgamento da denúncia ocorreu em 11 de abril de 2006. Não, gente, peraí. Eu confundi o número. Deixa eu voltar aqui. A denúncia foi apresentada em abril de 2006 e o julgamento da denúncia foi em agosto de 2007. Um gap de um ano. Uma ação sobre o quadrilhão do MDB, ação da Lava Jato, a denúncia foi apresentada em setembro de 2017, só que o julgamento da análise da denúncia ocorreu em 2023. E aquela ação polêmica do Moro relacionada à festa junina, aquela do Gilmar Mendes, a PGR apresentou a denúncia em abril de 23 e o STF recebeu a denúncia em junho de 2024, um ano depois. Então vejam que tem alguns casos no Supremo que demoram um ano, meses, mas o caso aqui do 8 de janeiro, né, o STF resolveu colocar o pé no acelerador. Hoje, o jornal o Globo também trouxe uma informação interessante, que mostra essa vontade do STF de resolver logo essa questão, dizendo o seguinte, que os ministros já analisam essa questão há pelo menos uma semana. Ou seja, eles já estão atuando ali nos bastidores, mesmo antes da liberação oficial desse caso para o julgamento da turma. É ilegal? É bom lembrar que a gente diga isso, gente. É ilegal os ministros fazerem isso? Não, não é legal, porque os ministros, como cidadão, enfim, eles de fato, como integrante da corte, eles já podem ter pego esse processo, eles podem ter acesso ao sistema, eles podem analisar as provas, etc, etc. Eles até adiantam o trabalho deles. Mas não é um rito muito comum no Supremo não, tá, Inácio? Uma dúvida que ficou. O processo agora está indo para a primeira turma, avaliar se ele pode ser réu. Então, por enquanto, ele ainda não é réu, é isso? Exatamente, por enquanto ele não é réu. Se o Supremo decidir que o Jair Bolsonaro, esse núcleo inicial, tem ali que existe alguma razão de ser, aí sim, o ex-presidente vira réu. E aí o processo entra para uma outra fase, que é oitiva oitiva de testemunhas e levantamento de provas das duas partes. Aí, de fato, que começa o processo em si. A expectativa é que esse caso seja julgado na primeira turma entre agosto e outubro deste ano. O que eu também considero um prazo acho um período muito curto para um processo de levantamento de provas.
Só outro dado para vocês, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. No caso do Mensalão, por exemplo, a denúncia ela foi acolhida pelo Supremo em 2007, tá? E o julgamento da denúncia começou em agosto de 2012, 5 anos. Lógico que Mensalão tinha era outro contexto, era outra complexidade, 40 réus, enfim, era um processo que tinha as suas especificidades, mas perto do que a gente está vendo é o caso mais próximo que a gente consegue comparar entre um caso e outro. Rodolfo Borges. Acho que tem duas questões aí. A primeira delas, o Wilson começou a falar, de que, assim, de fato, o STF é essa corte política, que define, que tem a prerrogativa de definir quando as questões serão julgadas. Não tem uma fila que precisa ser respeitada. Se uma questão especificamente é destacada pelos ministros, ela vai passar na frente de todas as outras. E eu até posso concordar que essa questão específica do Bolsonaro seja mais urgente, porque é isso, a gente está prestes a virar um ano, e aí vai começar o ano eleitoral e tem essa perspectiva. Esse candidato ele vai poder ser candidato, né? Esse líder específico da direita, ele vai poder participar da eleição. Quanto antes isso estiver resolvido, não é melhor só para o Brasil, é melhor também para a direita. Claro que o Bolsonaro está tentando aí se livrar não só da inelegibilidade que já está definida até 2030, como também da perspectiva de uma condenação que ninguém aposta, que não vai acontecer em algum momento. Agora, isso é uma questão. Outra o STF decide de fato sim, não só quando vai julgar, e como destacou o Duda Teixeira numa análise que ele publicou essa semana aqui na Cruzoé, mas também quem ele vai julgar. Então, eles expandiram a possibilidade de julgar quem não tem foro. O Bolsonaro hoje não tem foro privilegiado. Então, fica essa questão, ele deveria estar sendo julgado na STF ou não. Mas, de fato, quem define tudo no país, ou quase tudo no país hoje, como a gente estava falando no bloco anterior sobre emendas parlamentares, quem define tudo é o STF. Agora, nesse caso específico, para finalizar, eu vou concordar aí com os ministros que tem essa questão do Bolsonaro e do seu entorno ser julgada e que isso se resolva, me parece sim uma questão urgente. Não porque o STF esteja ou o Brasil esteja sob risco de golpe de Estado, nada disso, como os ministros costumam alegar para defender esse posicionamento, mas porque existe uma perspectiva eleitoral e tanto Bolsonaro quanto Lula, que são esses dois principais líderes políticos dos polos no país, já começaram as suas campanhas. E aí é preciso saber se o Bolsonaro vai poder se candidatar ou não. Hoje ele não pode, está tentando se habilitar, mas hoje não pode, e se ele vier a ser condenado e preso, me parece que vai ficar ainda mais difícil que ele reverta essa inelegibilidade e que consiga concorrer em 2026. Como é que o Congresso está vendo essa celeridade do STF em relação a esse caso em si? Eles também querem logo para definir se o Bolsonaro vai ser candidato ou não? Ou, ao contrário, se dependesse da oposição, sobretudo, isso seria empurrado com mais tempo e aí, nesse meio tempo, ele ficaria sem uma definição? O que é melhor para a oposição, segundo você sondou por aí? Olha, Inácio, depende muito da bancada para quem você vai fazer essa pergunta, porque ontem o líder do PL no Senado, Carlos Portinho, ele falava o seguinte: não, esse processo está correndo de forma muito, muito acelerada, para que essa agilidade toda, para que essa celeridade inteira, enfim, para que isso? Basicamente é isso que eles falam. Inclusive, essa questão do processo deve ser pontuada nas manifestações do final de semana próximo lá no Rio de Janeiro. Então, isso de fato vai entrar na pauta. Agora, se você falar com Lindbergh e companhia, com os comunistas da Câmara, todos estão aplaudindo a PGR e o Supremo Tribunal Federal, porque tem que resolver logo, tem que dar uma punição exemplar para o ex-presidente da República e por aí vai. Ou seja, até nesse assunto você tem essa dualidade. Agora, se você for perguntar para o centro, né, para aqueles parlamentares que não são nem bolsonaristas, nem petistas, essa turma ali vai te dar uma resposta de acordo com a pesquisa eleitoral de ocasião. Porque há um núcleo ali do Centrão que acha que o Jair Bolsonaro deve ser candidato.
né? Porque, enfim, ele quer colar no ex-presidente da República. Outra ala acho que não, deixa o ex-presidente fora da disputa. Para a democracia, sinceramente, Inácio, essa questão ela tem que ser resolvida o quanto antes. Nesse ponto concordo com o Rodolfo. Né? Apesar de eu criticar a questão do processo penal em si, que eu ainda acho que o processo penal você não pode, nesse ponto, eu coaduno com a tese do ministro Marco Aurélio Mello, que ele fala que processo não tem capa. Esse processo não tem capa, você não pode ficar olhando para circunstâncias e conjunturas, mas achei que esse caso você tem que dar uma definição quanto antes. O problema de você dar uma definição quanto antes para esse processo é que você, né, em algum momento, você suscita esse tipo de questionamento sobre o devido processo legal. E isso vai ser utilizado como arma pela ala bolsonarista até o final. Então, é um jogo bem delicado, sabe, Inácio? Então, de você, de fato, acelerar para um lado, mas aí você abre questionamento sobre o devido processo legal, levantamento de provas. Afinal de contas, a gente tem a possibilidade de botar pessoas na cadeia. Não é só o Jair Bolsonaro, é todo aquele núcleo, né, que foi acusado de ter tramado contra o Estado Democrático de Direito. Então, é isso que Wilson, pelo tempo que eu observo o Supremo, eu sempre vejo com muita calma quando você acelera demais um processo como esse. Você antecipa o julgamento, mas você também pode criar brechas que no futuro todo esse processo pode ir por água abaixo.